Prontinho, pode iniciar. Boa noite a todos. Hoje a gente está aqui na nossa segunda aula, né, de cooperativismo, constituição e gestão. Eu falo que essa matéria é bem cansativa, a gente vai ver um pouquinho de algumas coisas que a gente viu na aula, na primeira aula, mas é totalmente diferente. É o segmento, né, da mesma matéria, e a gente vai falar um pouco sobre fundação de cooperativa, estatuto, como é que tudo funciona. A gente vai ver o que é necessário, né, para criar-se uma cooperativa, o número mínimo de pessoas, né, geralmente são necessárias pelo menos 20 pessoas para cooperativas singulares, conforme prática mais comum no Brasil, né. Objetivo comum, todos devem ter o mesmo interesse, né, econômico e social dentro da cooperativa. Participação ativa, que é todos os membros devem estar dispostos a participar da gestão e das decisões, né? Toda reunião que tiver, toda assembleia que tiver, todos os cooperados têm que participar e ter um mínimo de 20 pessoas, né? Não pode ser menos, tem que ter de 20 para cima para se fundar uma cooperativa. Etapas da constituição de uma cooperativa. A reunião inicial, né, que é a pré-cooperativa, que é definir o objetivo da cooperativa, identificar as necessidades dos futuros cooperados, discutir o modelo de funcionamento, formar uma comissão de organização. Então, para esse início da cooperativa, você tem que saber qual que é o objetivo. Ela vai ser uma cooperativa agrícola, ela vai ser uma cooperativa social, uma cooperativa de turismo, uma cooperativa de consumo, uma cooperativa de infraestrutura. Você tem que decidir qual que vai ser a sua linha de raciocínio nessa cooperativa. Identificar, né, as necessidades dos futuros cooperados, que vai agregar financeiramente para eles ou funcionalmente para eles. Vamos citar uma cooperativa agrícola. Qual que vai ser os benefícios deles futuramente? Eles vão ter dinheiro, eles vão ter renda, eles vão ter alguma participação de lucro nessa cooperativa. Discutir, né, um modelo do funcionamento, como é que vai funcionar, se inicialmente não vai ter funcionário, se vai ter funcionário, se vai, quantos associados que vão ter, como que vai ser a participação de cada um nessa cooperativa, definir presidente, vice-presidente, tesoureiro, toda a comissão secretariado, toda uma comissão de participação. Estudo de viabilidade, né, que a gente tem que ter, antes de formalizar e fundamental analisar se a cooperativa será sustentável. Estudo de mercado, levantamento de custo, identificação de concorrentes, projeção financeira, como que vai ser, se eu vou ter um custo elevado para essa fundação dessa cooperativa, se vai dividir com todo mundo. Eu vou estudar o mercado. O que é que mais estamos, o que é que mais está tendo agora hoje em dia? É de agricultura, é a de consumo, é de lazer, de turismo e lazer, né? A gente pode ter uma grande participação, porque Araxá é uma cidade turística, né? Araxá e toda a região, Serra da Canastra, tem a viabilidade de se formar uma cooperativa de turistas, de artesãos, né, de Araxá. Tem muita gente que faz crochê, faz aqueles doces que vendem lá no Barreiro. Então, assim, vamos ver um estudo de mercado, se é positivo ou não a gente criar uma cooperativa de turismo. Elaboração do Estatuto Social. É um documento mais importante da cooperativa. Ele funciona como uma regra geral de funcionamento. Deve conter o nome da cooperativa, endereço da sede, área de atuação, objetivo social, que é a atividade, né? Que essa cooperativa vai ser, direitos e deveres dos cooperados,
forma de admissão, demissão e exclusão de membros, regras de funcionamento das assembleias, forma de distribuição dos resultados, que são as sobras, estrutura administrativa, que é a diretoria, né, o conselho, e capital social. Então, vamos lá. Esse estatuto, ele é criado na primeira reunião, na primeira reunião que se vai se fazer, até na hora que sentar, vamos supor, igual aqui, ó, que fala do pessoal aqui, ó, da diretoria e conselho. Então, vamos lá, eu vou fundar uma cooperativa, eu vou escolher minha diretoria. Vamos supor, eu vou ser a presidente, fulano vai ser o vice, ciclano e beltrano vai ser os tesoureiros, e aí isso é votado na primeira assembleia que tem, na primeira reunião que tem, você pega, já tem um nome definido, o endereço, né, a área de atuação, e aí você pega e vai votar. Vamos formar nossa comissão de diretoria? Vai ter mais de uma chapa? Vai ser uma chapa só? Quanto tempo que essa chapa vai ficar na coordenação dessa cooperativa? Se vai ser 5 anos, se vai ser 10 anos, se vai ser 2 anos, de 2 em 2 anos, vamos trocar, vamos fazer essa rotatividade de diretoria para ver qual que vai ser a melhor. Então, isso tudo tem que ser estudado. A área de atuação, né, o objetivo que vai ser as atividades. Qual que vai ser o objetivo dessa minha cooperativa? Ela vai ajudar os produtores rurais a comprarem insumos, né? Vamos voltar um pouco para a nossa área de agricultura, né? De agronegócio. Ela vai atuar para ajudar a compra de insumo, a venda dos produtos finais. Qual que vai ser a participação? Vai ser as duas coisas. Então, vamos formar duas diretorias para uma tomar conta de um lado e a outra tomar conta de outro. Então, tudo isso tem que ser esclarecido para elaborar esse estatuto social da cooperativa. Depois disso, vai ter uma assembleia, né, de constituição, é a reunião oficial onde a cooperativa é criada, o estatuto é apresentado e aprovado, os primeiros dirigentes são eleitos, né, igual eu falei, que é a diretoria e o conselho, e a assinatura da ata de constituição. O que acontece? O que seria essa ata de constituição? Essa ata de constituição é a ata da reunião, né, sobre da reunião oficial da criação da cooperativa, o que vai ser o estatuto da apresentação, as normas. Então, essa ata ela tem que ser assinada tanto na primeira reunião oficial, quanto nas outras reuniões também. Toda reunião que tiver do cooperado, ela tem que ter assinatura dos cooperados e tem que ter, quando tiver alguma votação, tem que ter, vamos supor, se eu tenho 100 cooperados na minha cooperativa, eu tenho que ter 50%, né? 50 votos mais um, né? Que aí a gente consegue fazer a votação de qualquer lei ou qualquer constituição que vai ser aprovada. Não pode ter menos, tem que ter a metade da participação dos cooperados. Documentos gerados nessa etapa: a ata da Assembleia de Constituição, a lista da presença dos fundadores e o estatuto social apresentado. Esse estatuto ele é elaborado conforme a definição, né, da sua cooperativa, você mesmo que faz. Tem alguns modelos, depois se vocês quiserem pesquisar, só para nível de curiosidade, a nível de aprendizado também. Tem alguns modelos na internet que vocês conseguem baixar e dar uma lida, porque é mais sobre geração de leis que tem que seguir, normas, né? Normas ambientais, normas de tudo quanto é regulamento da Constituição. Então, você tem que seguir toda essa política. É o registro, né, na junta comercial, após a assembleia, é necessário registrar a cooperativa, né, na junta comercial do Estado. Os documentos exigidos exigidos geralmente incluem o requerimento padrão, né, um requerimento que você busca na junta comercial para ver a documentação que tem que levar, o estatuto social assinado,
né? A ata de constituição, a lista de presenças, a documentação dos dirigentes, né? Que a documentação da diretoria tem que levar todo o documento pessoal da diretoria, né? Que é RG, CPF, comprovante de endereço, aonde que está, onde que eles moram, e além disso, nome social, que é a lista, que é os documentos da cooperativa, nome social, endereço, tudo que é registrado na primeira reunião. A ficha cadastral, né, que é contando os dados pessoais da cooperativa. Sem esses documentos, a cooperativa não possui existência legal. Então, assim, geralmente, na cooperativa sempre tem uma parte que é o pessoal do jurídico, né? Sempre tem que ter um advogado para ajudar. Então, geralmente, isso fica a cargo de algum advogado ou alguém que tem mais flexibilidade para mexer com esses documentos, para elaborar, para levar a junta comercial para registrar. Inscrição no CNPJ, toda cooperativa ela tem que ter um CNPJ aberto, por mais que a única que não exige CNPJ, não sei agora, antigamente era associações sem fins lucrativos ou cooperativas sem fins lucrativos, não precisava de ter CNPJ, mas você pagava uma taxa na Receita, que eu lembro que quando a gente foi montar uma associação, só um exemplo que eu vou dar, ali dos moradores do Marmelo, né, acho que todo mundo conhece ali de frente a Marquei, a gente não precisou de abrir CNPJ, mas a gente precisou de pagar algumas taxas na Receita Federal e Estadual, algumas taxas de burocracia mesmo que teve que se pagar. E aí era necessário toda a documentação, estatuto, assembleia com assinatura, tudo bonitinho. A diretoria toda firmada e votada com a ata, né, de votação, falando quem foi, quem não foi, quem faltou, e geralmente tinha que estar todo mundo junto. Os documentos necessários são os dados da cooperativa, o estatuto registrado, informações dos responsáveis, que são documentos pessoais. Inscrições complementares, né, depende da atividade, igual eu falei, pode ser necessários outras inscrição, que é estadual, para atividades comerciais ou industriais, a municipal, que é prestação de serviço, alvará de funcionamento e licenças específicas, como sanitária e ambiental. Então, se for uma cooperativa de fins comerciais, né, ou industriais, vamos supor, uma cooperativa de industrialização de laranja, né, agora que vai ter, tá muito aqui para o nosso lado, o pessoal está plantando muita laranja para a indústria que está vindo, né, então aí, se fizer uma cooperativa para se passar, para se beneficiar, vamos supor, fazer a lavagem dessa laranja para entregar para a indústria, e ela tem que ter os alvarás de inscrição estadual, municipal, alvará de funcionamento, todas essas legislações. Registro na organização das cooperativas, embora não seja obrigatório em todos os casos, é atualmente recomendado registrar as cooperativas no sistema de representação do cooperativismo do Estado. Isso pode trazer alguns benefícios, como apoio técnico, capacitações, representatividade institucional. Então, assim, o mais que a gente puder agregar para dentro da cooperativa, para apoiar os nossos cooperados, né, para dar um respaldo para eles, eu falo que é válido. Se a diretoria correr atrás e fomentar, ela consegue muitas coisas para beneficiar, né, cada pessoa que está ali dentro da cooperativa. Isso tem que ter uma abertura, né, de uma conta bancária, se ela for de fins lucrativos, participação de pagamento de algum boleto, participação de pagamento de algum, vamos supor, eu tenho a cooperativa agropecuária, né, então a gente vai comprar adubo, comprar essas coisas, isso tem que ser aberto uma conta diretamente da cooperativa, com CNPJ, tudo.
tem que se levar o estatuto registrado, a ata de eleição da diretoria, documento dos responsáveis, tem que levar isso tudo para se abrir essa conta diretamente no nome da cooperativa, para ela não precisar de passar por nome de pessoas físicas, né? De pessoas que não, que por mais que seja da diretoria, mas que não seja, para não ficar no nome dela, né? Porque, querendo ou não, vai se entrar um volume muito grande de transações bancárias, então, para não ter perigo da pessoa ter que fazer declaração de imposto de renda, essas coisas que tem das burocracias do país mesmo. O início das atividades, após todas essas etapas que a gente viu para trás legalizadas, o estatuto, fomentar, registrar, tirar CNPJ, abrir conta, eleger diretoria, tudo, a cooperativa pode iniciar suas operações, admitir novos cooperados, prestar serviço, realizar atividades econômicas. Então, assim, depois de tudo legalizado para trás, que isso não é assim, vamos supor, vai dar 15, 20 dias de de burocracia. Isso demora, tem vezes que demora até um mês para se legalizar toda essa documentação, que aí você vai, leva um documento, aí vamos supor, aí você volta, você vai lá para buscar ver se está certo, aí está faltando alguma documentação, você tem que voltar, arrumar a documentação. E tem prazos, né? Vamos supor, você paga uma taxa, essa taxa tem um prazo de 3 meses, se você não conseguir arrumar tudo em 3 meses, você tem que pagar aquela taxa de novo. Então, é uma coisa assim, bem burocrática. Aí, depois de tudo isso fomentar, tudo isso organizar, tudo isso registrado, né? Que aí se registra, tudo bonitinho em cartório e advogado e tudo, aí a sua cooperativa está pronta para iniciar suas operações. Seja seja abrir portas para o comércio, tudo. Principais documentos da cooperativa, né, que é o Estatuto Social, a Ata de Constituição, a lista de presentes dos fundadores, documentação pessoal dos cooperados e dirigentes, registro junto à junta comercial, cartão de CNPJ, alvarás e licenciamentos, né, que tem que tirar na prefeitura. Então, isso é a documentação geral que uma cooperativa tem que ter arquivado no seu escritório, que quando for alguma fiscalização, algum órgão competente for lá para fiscalizar, isso daí tudo tem que estar lá junto com todo mundo. E, geralmente, se tem salas de reuniões, essas coisas, um lugar definido, se fixa em um mural, alguma coisa, esse estatuto para todo mundo ficar ciente de como que é que funciona. Estrutura organizacional da cooperativa. Uma cooperativa normalmente possui Assembleia Geral, que é o órgão máximo de decisão, diretoria ou conselho administrativo, conselho fiscal, e é importante ressaltar que todas as decisões importantes devem ser tomadas em coletivo, né? Não é individual. Vamos supor, a diretoria senta e a diretoria toma decisão e bate o martelo e é isso aí. Vamos supor, eles querem comprar um lote de sementes, né? Para distribuir para todos os cooperados para plantarem X variedade de semente. Então, isso não é decidido na diretoria. A diretoria vai decidir, não, é isso daqui, pronto, acabou, é nessa empresa, é esse valor, não. Você tem que vir, marcar uma assembleia. Essa assembleia tem que ter 50% de cooperado mais um. Isso é feito uma votação, né? E aí, depois dessa votação, que é tomada todas as decisões, que é batido o martelo, não. Eu vou comprar X coisa, a gente vai fazer X, vamos supor, X capacitação de produtor. Então, é tudo votado coletivamente. Princípios do cooperativismo. A cooperativa deve seguir os princípios básicos como adesão voluntária, gestão democrática, um voto por pessoa, né? Cada um tem o seu direito de votar. Participação econômica dos membros,
autonomia e independência, educação e capacitação, interesse pela comunidade. A criação de uma cooperativa exige organização, planejamento e compromisso coletivo. Apesar de envolver diversas etapas burocráticas, é um modelo muito eficiente para promover desenvolvimento econômico e social de forma justa e colaborativa. Assim, eu não sei mais ou menos a faixa etária da idade de vocês, alunos que estão daí, né, fazendo a matéria, mas eu não sei se vocês são daqui de Araxá desde quando vocês nasceram. Acho que um exemplo que tinha era da Capal, né? Que agora depois virou Cooper Citrus. Eu lembro que na época tinha-se as reuniões, né? E aí se faziam as votações e depois aí elas tinham projetos sociais, que era o dia D, que era o dia do cooperado, que fazia. Eu lembro que era sempre em praças públicas para abranger o pessoal da comunidade, para a comunidade participar, e eles ia muito para o social, né? Além do econômico, para os produtores, eles pensavam muito no social de da cidade, dos colaboradores, então se fazia muita capacitação, era muito curso. Eu lembro que tinha curso de fazer aqueles queijo trancinha, iogurte, né, na área do leite ali, então era uma coisa assim, era bonito de se ver. Eu não sei se ainda tem até hoje em dia, não sei se na Cooper Citrus eles fazem esse tipo de ação social, né? É como se diz, é uma reunião para juntar todo mundo ali que coopera, né? Gestão administrativa e financeira das cooperativas. A história do cooperativismo de crédito no Brasil nasceu em 1902, com a fundação do Sicredi Pioneira, no Rio Grande do Sul, pelo padre, né, alemão, pelo padre jesuíta Theodor, né, conhecido bem como, que conhecia bem o sistema cooperativo. Sua cooperativa de crédito no Brasil foi a primeira, sendo até hoje nos dias atuais. Então, assim, a Sicredi foi fundada em 1902 e hoje, em 2026, ela ainda existe. É um banco, né? Uma cooperativa de banco. E existe ela, né? A Sicredi, existe o Sicob também, que é uma cooperativa de banco. Os dois mais famosos que eu sei aí são esses dois. O entendimento da existência de cooperativas de crédito está baseado na necessidade de valores para rendimentos dos pequenos produtores rurais, que poderiam obter rendimento pelos depósitos que realizassem, né, ganhos esses provenientes de empréstimos realizados por outros agricultores, que pagavam juros à cooperativa de crédito e aberta a qualquer pessoa que quisesse depositar seu dinheiro nela. Então, como que funcionava? O pequeno produtor ia lá, né, pegava um valor X de empréstimo, pagava um valor Y e esse valor que ficava dos juros, outras pessoas podiam pegar, outras pessoas podiam depositar. Então, assim, hoje em dia, eu não sei, hoje em dia esses bancos Sicoob, Sicredi, qualquer pessoa pode se abrir uma conta. Não precisa ser específico um produtor rural. Mas que se você for um produtor rural, você tem algumas vantagens, né? Você tem alguns descontos em linhas de crédito, em linhas de empréstimo, em compras de bens, né? Fazenda, veículos, essas coisas. E geralmente no Cicobi eu sei que no Cicobi eles aceitam até, eu não sei o daqui. O de Sacramento eles aceitam até fazendas, parte de fazendas, como pagamento de empréstimos que não, vamos supor, o produtor rural não vai conseguir pagar no final da safra. Vamos supor, infelizmente, a gente não pode, a única coisa que a gente não pode mudar na vida é o tempo, né, o clima. O restante a gente pode mudar uma fertilidade de um solo com correções,
A gente pode mudar uma variedade de semente que produz mais ou menos, então isso aí a gente consegue mudar. Mas o clima, infelizmente, a gente não consegue mudar. Igual todo mundo viu que esse ano choveu mais do que o esperado em todos esses anos, então teve muito produtor rural que soja já estava mofando no pé e não estava conseguindo colher, igual teve agora, há pouco tempo atrás, não sei se vocês viram na internet, o pessoal que colheu café, colocou o café no terreiro para secar e veio uma chuva que levou o café embora. Então, assim, a única coisa que a gente não consegue controlar é o tempo, é as mudanças climáticas que tem nos estados, na região. Uma região que é mais seca, do nada começa a chover e fica 2, 3 meses chovendo direto, igual ficou aqui. Tinha, em março ainda estava chovendo, ainda abril chovendo, então, assim, é muito louco essa mudança climática que está tendo. Então, isso a gente não consegue controlar. Em 1903, né, com a programação do Decreto 979, que oficializou o sindicato, também em seu artigo 10, regulamentou que se pudesse organizar caixas rurais de crédito, também cooperativas de produtos e consumo, sem designar maiores orientações para isso. Em 1907, outro decreto importante, que é o 1637, no seu artigo 23, regulamentou a possibilidade de criação de cooperativas de crédito, né, de crédito agrícola para pequenas cooperativas, para pequenas cooperativas a fim de empréstimos de dinheiro para seus sócios, com responsabilidade pessoal, solitária e ilimitada associados. E desde que recebesse seus depósitos, esses associados poderiam ter isenção de taxas para suas operações bancárias. Então, juros menores, vamos supor, uma linha de crédito maior, uma possibilidade de tempo de pagamento maior, vamos supor, um banco normal, né, um banco sem ser uma cooperativa, vamos citar o Itaú, o Banco do Brasil, eles te dão uma margem de juros de, vamos supor, 5%. Uma cooperativa, um banco, né, um banco cooperado, ele te dá uma taxa menor, eles têm uma programação menor de taxa e de tudo. Então, é isso que acontece. Em 1920, devido ao grande sucesso dessas cooperativas no Rio Grande do Sul, fundou-se a Central das Caixas Rurais da União Popular do Estado do Rio Grande, né? Uma sociedade cooperativa, em razão de se destacarem como grandes financiadoras dos créditos rurais, até mesmo para aquisições de terra. Na década de 30, né, de 1930, ocorreu mudanças no cooperativismo de crédito, sendo o pagamento de um pequeno capital quanto da admissão dos associados. O decreto 22.239/32 definiu algumas regras para o cooperativismo de crédito do modelo de Rifson, limitando-se à circunscrição rural do município, devendo os empréstimos fomentar a produção rural e não o consumo. Já no modelo de Lusati, poderia-se abranger áreas do entorno do seu município, desde que essas fossem dependentes econômicas do município, sede da cooperativa. Esse decreto regulamentou ainda a criação de cooperativas centrais e definiu 4 tipos de cooperativas de crédito singulares, sendo cooperativa de crédito agrícola, que determinou que 60% do seu quadro de associados deveriam ser agropecuaristas, né, agricultores. Cooperativa de crédito mútuo, que determinava que seus associados deveriam ter vínculos profissionais, empresariais ou de classe. Cooperativas populares de crédito urbano, qualquer pessoa podia participar. Não precisava de ter nada, não. Se ter só um dinheirinho ali para participar, você podia. Cooperativa de créditos profissionais de classe ou de empresas. Só determinava que associados deveriam ter
características comuns. Em 1940, fundou-se no Rio Grande do Sul o Banricoop, uma cooperativa de grupos de bancários, né, que resolveram enveredar pelo ramo do cooperativismo. Em 2012, a legislação obrigou as cooperativas de crédito a criar um fundo garantidor, onde depositavam parte dos seus lucros em um fundo que poderia garantir um processo de falência e dar maior garantia aos cooperados. Então, vamos supor, esse de 2012, né? Ele é usado até hoje, eu creio que em cooperativas bancárias, né? Deve ter esse fundo, porque eu nunca vi uma cooperativa bancária abrir falência em determinada época, né? A gente sempre vê que eles só crescem a cada ano que passa. Os bancos cooperativos têm participação a cada vez mais do cenário financeiro nacional, se destacando por terem juros mais baixos e o apoio dos cooperados, chegando hoje a mais de 7 mil instituições no Brasil, com 13 milhões de cooperados e mais de 350 mil empregados. Então, a cada ano que passa, né, a cada ano que se vai se fomentando, se vai crescendo, essas cooperativas vão aumentando e, e crescendo no país. Então, não é uma coisa só nível municipal, nem municipal, né? Nível Brasil. O Brasil inteiro tem uma cooperativa de crédito, um banco que se olha para o produtor. Vamos lá, agora a gente vai falar um pouco sobre o cooperativismo agropecuário, né? As cooperativas agropecuárias são responsáveis por 48% da produção do campo, contribuem em 11% para o balanço comercial do brasileiro, né? E são responsáveis por 50% do PIB agrícola do Brasil. Então, querendo ou não, a gente sabe que o maior PIB que tem do Brasil é da agricultura, né? A gente é responsável por 50% do PIB, então o Brasil se respira a nossa parte agrícola. Infelizmente, nós não temos um respaldo do governo, né, da presidência. A gente ainda sofre muito com isso. Eu falo que temos que achar alguém que vá lá para brigar pelo produtor rural, para a gente ter uma um certo respaldo, né, um certo olhar mais para a gente em questão de juros, em questão de burocracia. Eu falo que eu destaco muito o pessoal do Rio Grande do Sul, que eu falo que, volto a ressaltar, eu não lembro se eu falei na primeira aula, que o maior índice de suicídio que tem é na área agrícola, né? É com produtores, então, assim, acho que tem que ter pelo menos um governo, alguém que olhe para o nosso lado, né? Os números são expressivos também porque agregam 1.618 cooperativas em plenas atividades pelo país, reunindo mais de 1 milhão de associados e gerando 198 empregos, segundo a OCB, né, que é a Organização de Cooperativas do Brasil. A primeira cooperativa agropecuária brasileira foi fundada em 1907 e é o maior crescimento de cooperativismo agropecuário brasileiro se deu nas décadas de 40, 60 e 70, né? Então, foi nessas 3 décadas aí que se aumentaram. As cooperativas se modernizaram com políticas de crédito subsidiado e se tornaram grandes empresas ligadas à comercialização de produtos para a agropecuária, mas também ao processo de agroindustrialização. Então, assim, eles se viram com sua produção, né, em larga escala, sem ter para onde ir, e foram se fundando, né, as agroindústrias, que é
a indústria de batata, um lavador de batata é uma agroindústria, porque se beneficia a batata para ser vendida, e depois você pega e tem que ter igual você tem uma agroindústria para comercializar essa batata, né, para ela ser consumida por todo mundo. Você tem uma agroindústria de um laticínio, né? Um laticínio é uma agroindústria, porque se você recebe o leite, dali você faz vários derivados, faz a manteiga, faz o leite de caixinha, faz um requeijão, vende-se um queijo provolone, gorgonzola, aquele molho, aquela N coisas que dá para se fazer com beneficiamento do leite, o iogurte também, uma agroindústria de processo de iogurte. Então, assim, são várias agroindústrias que fazem do processamento direto dos produtos agropecuários. Nas décadas de 80 e 90, né, com o país entrando numa recessão, o sistema cooperativo sofreu e se desestabilizou em razão da redução da política voltada à agropecuária, fazendo com que créditos rurais entrassem em crise, culminando com a extinção de política de grandes preços mínimos, os fins dos programas de aquisição de produção para controlar estoques do governo federal e os empréstimos que fomentavam. Gente, desculpa, mas eu estou um pouco gripada, então, por isso que a voz está desse jeito. Então, o que acontece? Nas décadas de 80 e 90, né, a gente teve um grande prejuízo, né? Eu falo que todo mundo que passou, né, por essa década teve seu comércio extinto, se gastava menos, né? Todo mundo sofreu com essa, com esse, com esse baque político que teve no Brasil. Então, muitos produtores rurais quebraram, muitos produtores rurais teve que vender suas terras, então foi bem desgastante nessa época. Ainda na década de 90, o endividamento das cooperativas levou muitos a falências durante esse período. Outro movimento que aconteceu foram as fusões de pequenas e médias cooperativas com as maiores, né? Para se conseguir sobreviver nesse período que teve de quebra, né? Então, se as pequenas e médias se uniram às grandes, que conseguiu se livrar, fazendo a pressão do cooperativismo sobre o governo após os anos 2000. Em 1998 foi criado a Recop, né, que é o Programa de Revitalização das Cooperativas de produção agropecuária. Em 1998 que se restabeleceu o equilíbrio financeiro delas, nas, na, mas forçou a profissionalização de sua gestão. Esse programa atendeu somente 172 cooperativas, mas com todos esses acontecimentos de fusão, o sistema cooperativo começou a se revitalizar. Então, depois que se passou, né, aí nos anos 2000, 1998, pois na hora que passou esse grande quebra que teve no Brasil, as cooperativas correram atrás de profissionalização, de pessoas para fazer gestão, né? Gestão financeira, gestão de pessoas, porque querendo ou não, as cooperativas também mexem com pessoas, né? Então, se fizeram grandes capacitações aí para conseguir alavancar. Em 2003, foi criado o Programa de Desenvolvimento de Cooperativas para Agregação de Valores à Produção Agropecuária, com o objetivo de melhorar a competitividade do setor agroindustrial, desde o armazenamento até a produção industrial, fomentando assim a produção agrícola, consequentemente a revitalização do setor. Isso é até hoje, né? Que até hoje essas cooperativas que armazenam, né? A gente pode citar a Cauã, né? Que é de café, que se armazenam a produção dos produtores, né? Cada um tem um lote do seu produto ali armazenado,
e quando tem os melhores preços, os melhores valores para comercialização, né? Então, eles pegam e já comercializam, já vendem. Outro programa que ajudou a revitalizar o sistema cooperativo agropecuário foi o PRONAF, né? Que atendeu às necessidades de crédito de agricultura familiar, atuou diretamente sobre o sistema cooperativo, pois a maioria dos produtores rurais familiares participa, né, de cooperativas que já se uniram para fortalecer o pequeno. Então, o PRONAF ele veio para se agregar, né, fazer os famosos empréstimos rurais a baixo custo, para ajudar esses pequenos agricultores a ter uma renda extra, né? Vamos supor, eu tenho uma hortinha de verduras, frutas e legumes, né? Para se vender numa feirinha. Eu tenho uma criação de galinha, né? Não em grande escala, mas em pequena escala. Vamos supor, a gente fala a famosa galinha caipira, né? Então, assim, aí o Pronaf veio para isso, para essas aquisições de produtos, de maquinários, de terra, né? Para os pequenos produtores, vinculados a essas cooperativas, né? Então, tem fala que tem muita ajuda agora, né, do governo. Não agora, né, mas antigamente, lá nos anos 2023 para frente. A partir daí, o crescimento do país, né, aumentos de preço, disponibilidade de recursos financeiros, foram auxiliando o desenvolvimento das cooperativas agropecuárias após os anos 2000, que têm tido grande crescimento e estão fortalecidas pela sua atuação junto ao mercado produtivo, desculpa aí, gente, e agroindustrial, atingindo até o varejo de produtos manufaturados de origem agrícola. Então, com isso está crescendo muito, né? Então, eles estão conseguindo abranger, atingindo grandes supermercados, grandes varejistas aí, com os produtos que são produzidos, né, pela agricultura familiar. Cooperativismo de consumo são aquelas criadas para abastecer o seu cooperado, realizando compras em comum em maiores quantidades para se conseguir preços mais baixos, mantendo-se a qualidade esperada para o consumo. Esse cooperativismo de consumo é agregado junto com o cooperativismo, né, da agropecuária, né, porque eles trabalham junto ali para ter igual aqui, ó, para a gente comprar uma grande quantidade, para ter um preço mais baixo, uma qualidade do produto melhor, porque aí você faz uma parceria, né, com aquela empresa. Vamos supor, eu tenho uma grande eu tenho uma cooperativa agropecuária que fabrica, vamos supor, que produz abacate, né? Eu tenho 10 produtores rurais dentro da minha cooperativa que tem uma fazenda que produz abacate. Então, vamos lá, vamos ver aonde que eu consigo vender esse produto meu em larga escala para me ter um preço melhor, para me ter uma qualidade melhor. Onde que eu vou conseguir os melhores preços de insumos agrícolas, de maquinário, né, de tudo que for relacionado à produção, para me ter um produto de qualidade, para no final eu ter um lucro melhor. Surgiu na Inglaterra, nos anos de 1844, pela dificuldade de se conseguir itens agrícolas para consumo, como frutos, legumes e farinha de trigo, para fabricação de pães, a fabricação que tem. Então, aí se juntou, né, se fez esse cooperativismo de consumo para comprar em larga escala dos produtores rurais, né, da cooperativa de agropecuária, né, e ele comprava para se distribuir, para se ter um preço melhor, uma qualidade melhor para se consumir. Já no Brasil, a primeira cooperativa de consumo, ela nasceu em 1889, no estado de Minas Gerais.
criando um movimento no país até então desconhecido, e que até hoje vem crescendo e ampliando seus horizontes, chegando assim a alinhar com a ideia do consumo consciente. Simplesmente pelo fato de alguém se associar a um grupo, já demonstra 42, se demonstra consciência coletiva, e isso tem a ver com sustentabilidade, gerando mais vantagens para todos os participantes, e que tem tudo a ver com os princípios do cooperativismo, o interesse pela comunidade. O que acontece? O primeiro no Brasil foi em Minas, né? Para se ter essa ideia de comunidade, né? Igual fala aqui, ó, para ter como gerar mais vantagens para todos os participantes. Então, o que seriam as vantagens? As vantagens na compra dos produtos, né? Eu vou ter uma vantagem vamos supor, eu sozinha vou comprar uma laranja, ela custa R$ 2, uma suposição, né? Eu vou comprar uma laranja, ela custa R$ 2. Se eu for para esse cooperativismo de consumo, eu vou comprar uma larga escala, né, para se consumir, para se passar para os meus cooperados. Então, essa laranja que eu vou comprar a R$ 2, eu posso comprar ela a 1,50, né, a R$ 1. Então, isso que é a grande vantagem de ter uma cooperativa de consumo. Com status de segundo maior ramo cooperativista, são 147 cooperativas de consumo no país, com cerca de 2,9 milhões de cooperados, e gerando mais de 14 mil empregos diretos. E acredito que esse número não é maior por razão da concorrência com as grandes redes de supermercados e sites de compra coletiva, que surgiram nessa ideia de consumo cooperativismo significa melhores preços e boa qualidade. Participam desses movimentos supermercados menores, farmácias, convênios, né, e postos de saúde. Para continuar a crescer as cooperativas de consumo, devem superar alguns desafios. Conscientização da população sobre o movimento cooperativo para compras em comum. As pessoas não conhecem essa possibilidade de compra e acredita que não querem responsabilidades de gestão de cooperativas. Não existe uma tributação adequada e diferenciada para esse ramo de cooperativismo. Paga-se os mesmos tributos que uma empresa comum e que comem um pouco da vantagem financeira dos menores preços conseguidos em uma compra maior. A concorrência setorial é muito grande, né, com os grandes supermercados. As grandes redes de supermercados atacadistas têm uma polarização e preços altamente competitivos pela sua grande capacidade financeira de negociar com fornecedores. Dificuldade em se conseguir créditos para desenvolver o negócio. É preciso uma estrutura moderna para realizar esse tipo de comércio, com lugares para estoques, distribuição e até mesmo exposição dos produtos a serem adquiridos pelas cooperativas consumidoras. Então, o que acontece? O grande desafio dessa cooperativa é que é pouco falada, né? Olha para você ver, são 147 só, ela é o segundo maior ramo de cooperativismo, né? O primeiro ramo é da agricultura, né? É da nossa área. Eu falo que ainda bem, né? Que o primeiro lugar está para nós, porque, querendo ou não, o Brasil é um dos maiores produtores de tudo quanto é tipo de cultura, né? Eu falo que nós somos privilegiados por ter uma vasta área para se produzir, não somos reconhecidos, né, pelos nossos governantes, não temos credibilidade, né? Quem sabe futuramente aí teremos, né, uma credibilidade com o nosso governo, taxas menores de juro, ajuda, né? Tomara. Então, assim,
ela como o segundo maior ramo, ela não tem uma estabilidade, né, igual da agricultura tem. Então, assim, é pouco divulgada, é pouco conhecida, e querendo ou não, os grandes supermercados acabam prejudicando, né? Porque aí eles conseguem preços competitivos, vamos supor, eu pago tanto, eles pagam tanto a mais, aí eles não vão querer vender para a gente porque a gente paga menos do que eles. E não tem uma coisa fomentada, né? Que é conseguir crédito para desenvolver um negócio, não tem um lugar onde uma sede, né? Igualzinho de cooperativas de agropecuária que tem uma sede própria. Cooperativismo educacional. Que também está crescendo no nosso país, pois a preocupação dos pais com uma educação de qualidade alinhada a um baixo preço leva professores e pais de alunos a investirem nesse ramo de cooperativa, fazendo com que seus filhos sejam os maiores beneficiados por isso, pois seus pais vão poder participar da orientação geral de estudos, desde o alinhamento dos objetivos da escola até contar com a máxima participação dos professores que terão dedicação exclusiva ao trabalho, melhorando sua metodologia de trabalho e aplicação de ensino, né? O papel das cooperativas, educacional, ela tem, tá tudo certo por aí? O papel das cooperativas educacionais é de serem mantenedoras da escola, que respeitam as diretrizes do MEC, né? Elas não vão sair ali do ensino, né, do MEC, agregam esses valores de ensino de qualidade com maior participação de pais e professores, as cooperativas educacionais e o desenvolvimento comunitário já somam mais de 300 cooperativas, reunindo mais de 60 mil cooperados e gerando 4 mil postos de trabalho. O que acontece? Essas cooperativas, elas estão crescendo, né? E com isso elas estão querendo agregar que os professores tenham uma qualidade melhor, né? Aqui, ó, tendo que a máxima participação dos professores que terão dedicação exclusiva ao trabalho, melhorando sua metodologia de trabalho e aplicação no ensino. Então, para ter um ensino de qualidade, uma coisa assim, querendo ou não, um aprendizado de qualidade, né? Por mais que tem muitos professores, eu falo que como é que eu falo, gente? Sumiu a palavra. A única coisa que ninguém tira da gente é o que a gente aprende, né? O nosso aprendizado. Então, hoje em dia, querendo ou não, os professores são muito mal remunerados, não tem um respaldo do governo, do ensino, de tudo, de diretoria. É, eles têm que ficar mendigando por melhores salários, e sendo que a pessoa mais importante que tem na nossa criação, no nosso entendimento, no nosso ensino, é o professor. Querendo ou não, sem nós, os professores, vocês, não tem como a gente passar o que a gente sabe para vocês. O professor, ele vai lá, ele estuda 4 anos, ele tem a faculdade, ele vai, ele ensina, ele aprende para passar, e depois ele não é bem remunerado, ele é, ele não é bem tratado dentro de uma escola. Então, assim, é muito triste ver isso. E essas cooperativas vêm para mudar isso, elas estão vindo para mudar, para você ter um ensino de qualidade, para você ter um professor de qualidade ali dando aula, para você ter uma remuneração de qualidade, um respeito, né? Que eu falo que você tem que respeitar o professor. Hoje em dia está muito, muito diferente da nossa época de antigamente, né? Da época dos nossos pais, que o professor era visto como uma pessoa de respeito, como se fosse pai e mãe, né? A gente respeitava. A maioria é pequena
e tem um faturamento de até 360 mil reais, né, que é 49%. Outros atingem até 1,5 milhões de faturamento, 22%, tendo cooperativas educacionais que têm receitas maiores, que podendo chegar a mais de 10 milhões de reais por ano. A primeira cooperativa educacional brasileira nasceu na cidade de Belo Horizonte, né? É nossa aqui, mineira, né? Em 1948, com a Associação de Professores das Redes Escolares, a chamada Cooperativa de Trabalhadores Educacionais, que é a CODEL. Eu não sei se tem essa CODEL até hoje, foi até um erro meu de não ter pesquisado, mas eu vou pesquisar aí na próxima aula e comento com vocês se ela ainda existe até hoje na cidade de Belo Horizonte. Eu vi uma reportagem há um tempo atrás que os professores de Belo Horizonte estavam tendo um grande problema, né, nas redes escolares lá, que materiais didáticos chegaram só no final de abril, e os professores estavam reivindicando melhores qualidades de material, melhores qualidades de estrutura para se dar aula. Eu lembro que foi até uma discussão que acarretou até a secretária lá de educação e na televisão para responder. Então, assim, é vergonhoso, né? Falo que é uma das coisas que tem que ser mais valorizada no país e está sendo menos valorizada. Eu falo que educação e saúde são duas coisas que tem que sempre andar ali uma do lado da outra no topo da lista, né? Para depois vir alimentação, né? Nós, produtores rurais, para produzir, para alimentar o Brasil, então, eu falo que educação e saúde é essencial. Cooperativismo de saúde, né? O maior sistema cooperativista da área médica do mundo está no Brasil, com mais de 24 mil profissionais que aderam, né? Que atendem mais de 25 milhões de pacientes em 83% dos municípios do Brasil. Surgiu na década de 60 com um grupo de médicos do município de Santos, que se uniram para estruturar um sistema cooperativismo para atender os pacientes em um sistema de saúde. Mas somente em 1996 passaram a ter o conhecimento como cooperativa de saúde. Hoje, mais de 20% dos médicos brasileiros estão associados a cooperativas de saúde. O faturamento do setor chega em 36 bilhões de reais e representa mais de 32% do setor da saúde no Brasil. Os diferenciais que as cooperativas de saúde trazem para os usuários individuais, familiares e de empresa, né, são os interesses de se analisar. A gente vai citar aqui um exemplo não, acho que 3 exemplos. Nós vamos citar 3 exemplos aqui de cooperativas de saúde. Acho que tem 2, eu sei que tem na nossa cidade. Eu acho que essa Tesa aqui, eu nunca ouvi falar aqui na nossa cidade. Mas tem a Unimed, né, que ela é nível Brasil. A Unimed, ela é nível Brasil, né, os usuários se integram a um plano de saúde e são atendidos por médicos das cooperativas, né, os cooperados lá, que se reúnem para obter uma clientela e oferecer um preço melhor pelo atendimento médico, tendo até home care e farmácias para os usuários. Eu sei que aqui em Araxá, a Unimed tem um lugar de vacinação, né, que é perto do seu administrativo. Ela tem farmácia, né, que é do lado de baixo também. Então, assim, ela abrange muita coisa, e os atendimentos médicos. Eu não sei como é que está a adesão de empresas, porque a maioria das empresas estão deixando de ter Unimed para ter algumas outras cooperativas de saúde que se aumentando no mercado, né? Eu sei que tem uma tal de Rap Vida, que ela tem uma sede em Uberaba, que eu sei que tem uma sede lá, e tem várias outras empresas de saúde também que os produtores não, desculpa, as indústrias estão aderindo,
que acho que a Unimed está tendo alguns planos muito elevados, né? Então estão se saindo dela e indo para as mais acessíveis. Hoje em dia, eu sei que tem empresas, antigamente, tinha empresas que eram 100%, né? O colaborador, ele não precisava de pagar nada, 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 nada. Quando se usava, né? Tanto para consultas, internações, cirurgias, os colaboradores não pagavam nada e nem pagavam por aderirem à família, né? Vamos supor, eu trabalho numa empresa e sou casada e tenho 2 filhos. Eu poderia pôr meu esposo e meus filhos, né? E não pagaria nada por isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem que pagar uma participação da sua família, todas as pessoas que você aderirem, né? Só que só aderir só filhos ou esposo, você não adere mais ninguém, tipo pai, mãe, você não consegue aderir. E você paga um valor X, né, para a adesão dessas pessoas, e depois você paga um valor também em consultas, em exames, cirurgias, todo procedimento que você for fazer dentro desse plano de saúde que você tem. Essa ATESAS, né, que são profissionais da saúde, operando para oferecer os seus serviços diretamente para os consumidores finais, ou em home cares, né, ou se não em clínicas e hospitais, que contratam cuidadores, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos para prestação de serviço. A Uniodonto, né, que é uma cooperativa fundada para fins odontológicos, né, para fim da parte de estética dentista, né? Criada em 1972, que reúne dentistas para atenderem diretamente os consumidores com cobertura nacional sem intermediários. Tem hoje mais de 20 mil cirurgiões dentistas cooperados que atendem mais de 3 milhões de usuários no país. Então, essa Uniodonto, eu sei que ela tem aqui na nossa cidade, alguns dentistas são associados dela, e aí tem várias outras associações de dentista, né? Não é tão vasto, não é tão abrangedor igual de médicos, né? Mas agora também estão crescendo bastante. Agora a gente vai falar sobre cooperativas habitacionais, né? Que reúne as pessoas que querem adquirir imóveis com custos mais acessíveis, que pode ser de 3 formas. É constituída por profissionais, técnicos e trabalhadores da área da construção civil, que se associam para construir habitações para si mesmo ou para pessoas interessadas. Podem ser estruturadas para que, em mutirão, as pessoas possam construir suas casas apenas para os seus cooperados. E podem ser formados por pessoas que querem ter como objetivo o financiamento da construção de casas, seja apenas para seus sócios e seja para outras pessoas interessadas. Então, assim, essa cooperativa habitacional, a gente pode citar um exemplo, não sei se todo mundo lembra, quando a CBMM fez uma adequação com seus colaboradores, que eles pagavam X de valor, né? Eles tinham que, aos finais de semana, nas suas folgas, eles tinham que trabalhar, né, ajudarem a empresa a construir, que foi a construção daquele, chama área 3, né, ali do lado da área 2. Aquelas casas que se construíram ali foram uma construção de uma cooperativa habitacional, porque eles fizeram a baixo valor, mas só que o colaborador ele tinha que ajudar, né? Então foram construídos para si mesmo, não para terceirizar, como é que fala? Não para se vender e ter lucro, né? E outra que se constrói, eu não sei se constrói, mas que fazem os loteamentos, né, para vender, essas empresas como, antigamente era Coab, Coinde, essas empresas
que fazem esses condomínios, querendo ou não, é uma cooperativa habitacional. Ele faz, ele vende, tem empresas que constroem, né, que são as construtoras, que podem ser, elas podem filiar a alguma cooperativa habitacional para se construir, igual a Coab. A Coab ela lançou os lotes e ela construiu com uma construtora X, né, para se vender as casas já prontas para a clientela, né, para as pessoas. As cooperativas habitacionais podem ajudar muito na redução do déficit de moradia, né, que ocorre no Brasil, o qual chega de acordo com a estatística de mais de 10 milhões de pessoas sem condições para adquirir um imóvel, pelo caminho tradicional. Vivem de aluguel ou vivem de favor ou ainda em locais não habitáveis, como favelas e cortiços. O que acontece? Infelizmente, hoje em dia, né, com o nosso governo, com as altas taxas de juro, as altas burocracias, né, porque eu falo que são muitas burocracias também. Hoje em dia está muito difícil da pessoa ter uma casa própria. O financiamento hoje em dia está muito complicado, tanto burocraticamente como financeiramente, né? Os juros estão muito altos, muito mesmo. As casas estão muito caras. Eu falo que eu tive um tempo que eu não estava morando aqui em Araxá e eu voltei e eu fiquei assim perplexa de ver o tanto que casa assim, de aluguel, né, se aumentou drasticamente o valor. Eu fiquei assim de cara. E para você comprar uma casa também ficou muito difícil mesmo. Entradas que tem que ser, é, se eu não me engano, não sei se é 40% do valor do imóvel, eu sei que é X% do valor do imóvel. Então, assim, se você tem, vou citar um exemplo, eu comprei uma casa de 180 mil, eu tive que dar 40 mil de entrada. Não, 190, eu tive que dar 40 mil de entrada. Então, assim, é alto os valores das entradas. Então, infelizmente, um assalariado, um trabalhador que recebe um salário mínimo, ou, como se diz, dois salários, ele não consegue comprar uma casa de 190, de 200 mil, que é o que está tendo de padrão aqui, né? Era achar 200, 250, você não acha casa menos que isso. Então, assim, o governo tá massacrando, né? Eu falo que quem comprou, comprou. Quem não comprou agora da para frente vai ter que arrumar um jeito de financiar. Vamos ver, como se diz, esse ano é ano político. Vamos ver se vai melhorar para a gente, para a gente que é baixa renda, né? Que a gente não tem, não é empresário, somos assalariados, né? Somos CLTs, né? Cooperativismo de produção são conhecidos como de ajuda mútua em comum no desenvolvimento e produção de bens e produtos e se tornam a modalidade básica da economia solidária. Todos os proprietários trabalham na cooperativa, que é o dono do meio de produção. Um dos caminhos para se formar uma cooperativa de produção pode ser quando, por problemas financeiros, uma empresa entra em falência e os 48 funcionários os funcionários, né, se unem em uma cooperativa para continuarem mantendo o seu posto de trabalho. Então, vamos supor, eu tenho uma empresa, eu tenho uma empresa vamos supor, fabricação de botina, né? Eu não lembro se vocês devem lembrar, aquela botina Zebu é um exemplo de cooperativismo de produção. Eu lembro que quando ela abriu falência, os próprios funcionários que trabalhavam na empresa, eles compraram o direito de continuar a produção de botina. Então, os próprios funcionários eram os donos, eram os que trabalhavam, eram os que vendiam, e aí eu lembro que tinha uma loja na própria fábrica para se vender o produto, além de comercializar para o Brasil inteiro. Eu lembro que
Na época, essa botina era muito, muito conhecida, né? Tanto lá em Uberaba, todo mundo sabe que a maioria das coisas lá é zebu, né? Lá é a terra do zebuíno. Então, essa empresa foi um exemplo de cooperativismo de produção, que os próprios funcionários compraram essa empresa. Uma cooperativa de produção tem como objetivo a produção de bens e produtos em quantidade e qualidade superior do trabalho de cada um de seus membros. Esses membros, como toda cooperativa tem poder de voto e de destinação das sobras, que podem ser divididas ou reinvestidas na própria instituição. O que acontece? Ela funciona igual uma cooperativa agropecuária, né? Eles são donos, eles fazem a matéria-prima, então ela tem que ser de qualidade, ela tem que ter uma quantidade suficiente para se vender esse produto, então ela não pode ser uma quantidade inferior, ela tem que ter quantidade X para se vender. Se fazem a venda desses produtos, né? Esses produtos são vendidos, o valor que vai ser vendido, eles pagam toda a sua produção, suas dívidas, e o que sobrar, eles vão decidir se eles vão dividir entre todo mundo, por mais que, vamos supor, eu vendi X, eu produzi X quantidade de produto. Eu vendi por X valor, eu tirei ali todo o meu gasto de produção, eu tirei ali todo o salário de todas as pessoas que trabalham ali dentro da minha indústria, e o que eu vou fazer com a sobra? A sobra eu vou dividir de novo com todo mundo, ou eu vou pegar aquela sobra e vou investir de novo em produto para me produzir mais. Então, a maioria faz isso, né? Eu não vou. Pô, eu já tirei meu salário, vamos pegar essa sobra e vamos investir de novo, ou vamos colocar num fundo para guardar para depois a gente investir. Então, é isso que acontece com uma cooperativa de produção. Cooperativismo social, né, que é na Lei 9.867 de 99, dispõe sobre a criação e funcionamento de cooperativas sociais, constituídas com a finalidade de inserir as pessoas em desvantagem no mercado econômico por meio do trabalho, fundamentadas no interesse geral da comunidade em prover a pessoa humana e a integração social dos cidadãos. Esse modelo de cooperativa avança ainda nas causas sociais, junto com todos os princípios dos cooperativismos ao movimento social, de inclusão de pessoas desfavorecidas, como desempregados, mendigos, entre outros. Essa cooperativa social, a gente pode citar um exemplo da APAC, né, que são aquele programa que tem de incluir o presidiário, né, o ex-presidiário, ou até mesmo aqueles que que podem sair para trabalhar, né, ele trabalhar e voltar para o presídio. Isso é um cooperativismo social. Ele integra, né, essas pessoas ao mercado de trabalho. Os desempregados, eles integram também ao mercado de trabalho, ao convívio, né, com as pessoas, igual os mendigos, ajudando a tirarem das ruas, levarem para programas de reabilitação, né, as pessoas que são dependentes químicos. Então, o cooperativismo social, ele abrange essa área. Cooperativismo de trabalho, né, que é a Lei 2.690 de 2012, que considera que o cooperativa de trabalho é a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais por um proveito comum, autonomia e autogestão, para obterem melhores qualificação, renda, situações socioeconômicas e condições gerais de trabalho. Ou seja, se pessoas de uma classe trabalhadora se juntarem para oferecerem ao mercado a prestação de serviços especializados, visando ao
proveito, né, comum, mais qualidade, melhor renda e condições de trabalho podem falar que tem à mãos uma cooperativa de trabalho. A cooperativa de trabalho a gente pode citar aquela Maria Brasileira aqui da nossa cidade, que é uma cooperativa que tem empregadas domésticas, né, ajudantes do lar, que prestam serviço para a cidade inteira, né, num valor que tem lá, é por hora que se paga, para se oferecer um serviço de qualidade, né? Prestar um serviço de qualidade para todo mundo. Então, esse é um exemplo de cooperativa de trabalho. Cooperativas de infraestrutura, esse ramo de cooperativa tem impulsionado o meio rural, pois tem como ações principais levar energia elétrica e telefonia ao campo. Isso acontece porque o governo muitas vezes não tem condições de atender toda essa expansão de terras, né, do Brasil, do país, para beneficiar as populações mais distantes, localizadas em locais de difícil acesso. Dessa forma, esse tipo de cooperativa passa a ser comum no interior do país, gerando grande impacto nas populações que beneficiam mudança de vida. Essa de infraestrutura, a gente pode citar levar energia solar para pequenos e médios grandes produtores, telefonia rural, né, que querendo ou não, hoje em dia, todo mundo precisa de um telefone na fazenda para se comunicar, e ter uma estrutura de qualidade, né, porque por mais que a pessoa, ela produza, ela está ali para gerar alimento para o mundo, né, ela também tem que ter uma estrutura, né, uma infraestrutura boa para ter essa produção. Cooperativas de turismo e lazer, né, que são relativamente nova no Brasil, sendo criada no ano de 2000, que foi idealizada para ajudar nosso país a melhorar seu potencial de receber os turistas que por aqui viajam, né, além de proporcionar uma melhor exploração dos diversos potenciais turísticos do nosso país. Elas podem, dessa forma, oferecer um serviço com mais qualidade, conhecimento, com preços melhores, desenvolvendo todos os aspectos de cada local, tornando-se os passeios mais educativos e prazerosos. Esses são cooperativas que são mais formadas e localizadas, né, em cidades turísticas. Aqui na nossa cidade é turística, né? Então, existem as cooperativas de turismo e lazer, Serra da Canastra, Delfinópolis. Sempre você vê falar dessas cooperativas, igual tem um pessoal que está viralizando na internet, lá em Fernando de Noronha, uma cooperativa de guias, né, de guias turísticos, né, que oferecem passeios, divertimento 100% para grandes turistas que vai para lá. Cooperativas de mineração, também chamadas de cooperativas minerais, atuam na pesquisa e extração de produtos minerais e pedras preciosas do solo, na lavra, né, na industrialização, na comercialização, importação e exportação. Podem ser formadas por garimpeiros, quebradores de pedras e outros que trabalham com a extração de areia e pedras. Tem que desenvolver seu trabalho de maneira sustentável, preservando o máximo o meio ambiente e cuidando das comunidades no seu entorno de exploração. Aqui, essa de mineração, aqui na nossa cidade, a gente é referência, né? A gente tem grandes empresas que exploram os nossos minerais, tem o garimpo a extração de areia e pedras, né? Também aqui na região. A gente tem ali para o lado de Ibiá, tem uma de pedras, né? E areia e calcário. Então, assim, tem essas cooperativas para isso, para ter um melhor preço para se vender, para industrializar, comercializar, além de máximo cuidado com o meio ambiente, né? O meio ambiente e toda a comunidade que está ao seu entorno. Não adianta nada você explorar e não ter uma fiscalização para ver se você está explorando certo, se está explorando errado. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, essas cooperativas de mineração vêm para isso, para garantir
um trabalho de qualidade, né? Respeitando o meio ambiente e a comunidade do turma. Bom, turma, essa foi a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado, né? É um pouco cansativo, eu falo que quando a gente tem muita teoria, é um pouco maçante, cansativo. Mas se vocês quiserem depois dar uma olhada na apostila, fiquem à vontade. Na próxima aula, que vai ser a nossa última aula, né, desse módulo, eu vou tentar resumir ao máximo, mas vai ser bem desgastante também, porque a gente tem que falar um pouco sobre mapa, um pouco sobre cooperativismo de novo. Então, assim, espero que não seja um desgastante para vocês aí que depois vão assistir. Eu agradeço muito, né? Boa noite para todo mundo, uma ótima semana para todos, um ótimo feriado que vai ter por aí. Aproveitem bastante e curtem aí a semana, tá bom? Muito obrigada, tenha uma boa noite, até a próxima.